Olá, esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro. Eu sou Camila Xavier, você é muito bem-vindo. Empreendedorismo digital. A regulamentação das plataformas foi tema de audiência pública na Câmara dos Deputados. Cuidados na hora de abrir uma empresa. Quais estratégias devem ser tomadas? E na coluna Como Investir de hoje, quais os impactos do crescimento do PBI nos investimentos? Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. A regulamentação das plataformas digitais foi tema de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados. Especialistas e o Sebrae participaram dos debates e a principal preocupação foi com a cobrança de uma alíquota para a fiscalização das plataformas, medida que pode impactar os negócios. Veja na reportagem. A Manu Paz é empreendedora digital. Ela tem uma loja virtual voltada para o público feminino. O negócio começou há 5 anos, quando a jovem vestia as roupas e postava na internet para vender as peças. Os vídeos ainda eram amadores e feitos em casa. A ideia deu super certo e, a partir daí, a empreendedora decidiu investir. A empresária então alugou uma sala e transformou em um estúdio. O local tem todos os aparatos para uma publicidade digital caprichada. Logo depois de gravar, o vídeo é postado nas redes sociais da loja, que tem mais de 13 mil seguidores. Eu não tinha investimento e estava precisando de dinheiro. Consegui emprestado com a minha família uma quantia que daria apenas para a mercadoria. Então, no online o custo é muito mais baixo para iniciar, por lá eu comecei, por conta mesmo da redução de custo. Nem no meu sonho mais lindo eu imaginei que poderia dar tão certo. Na primeira semana, a primeira leva de roupas, que eu pensei que duraria por alguns meses, se foi toda em 7 dias, e ali eu já pensei, opa, isso aqui vai dar certo. Pedi para minha família para esperar um pouco o pagamento e reinvestir o dinheiro que voltou das primeiras vendas. E assim eu fiz durante alguns meses. O sucesso do negócio nas redes sociais rendeu à empresária outros espaços de venda. E o dinheiro foi multiplicando e com esse dinheiro a gente foi expandindo. Tanto o estoque quanto para um lugar físico, porque já não cabia mais na minha casa. Então, ali com o primeiro mês, eu fiz a primeira contratação de uma vendedora para me auxiliar. E ali com 1 mês e meio, a gente já foi atrás de uma loja, porque não cabia mais na minha casa a operação em si. Os clientes indo experimentar, indo buscar a mercadoria, o estoque. Desde o primeiro momento, as vendas aconteceram de uma forma muito rápida. E, graças a Deus, esse hoje não é só o meu sustento, como para mais de 10 famílias. Assim como a Manu, milhares de brasileiros empreendem na internet para debater a regulamentação das plataformas que permitem esses mercados no Brasil. Foi realizada uma audiência pública aqui na Câmara dos Deputados. A relatora do projeto de lei 2.768 de 2022, que trata desse tema, é a deputada federal Anny Ortiz. Para ela, é muito importante ouvir os setores envolvidos nesse mercado crescente no Brasil. A ideia é aprimorar a legislação no âmbito da proposta, que será analisada pelo Congresso Nacional. Então, acho que a gente precisa, em primeiro lugar, a casa ampliar o debate, aprofundar o debate num setor que é extremamente dinâmico, que é muito criativo, né? Então, não só olhar um retrato fixo do momento atual, mas entender que as mudanças, elas são muito rápidas, né? Então, nós precisamos ouvir, né, a todos não só os setores, né, mas a toda a sociedade civil que acaba sendo impactada
pela regulamentação, entender a questão do consumidor para que a regulamentação não aumente o custo, né, para o consumidor. A Janaína Camilo, especialista em mercados e transformação digital do Sebrae Nacional, participou da audiência. Ela acredita que a regulamentação do setor pode trazer mais segurança para quem empreende na internet. No entanto, é preciso atenção para que as mudanças não gerem custos adicionais aos pequenos negócios. Dentro da proposta do PL está prevista uma alíquota de 2%, que é muito natural a gente pensar que isso provavelmente vai ser repassado para os prestadores, né, os usuários dessas plataformas, os usuários que empreendem na plataforma, não o usuário final, aqui eu digo. E para isso é preciso ter um cuidado especial para resguardá-los desse repasse, porque inicialmente a alíquota prevista é de 2%, mas é importante ter claro no PL aprovado de que maneira essa alíquota vai se comportar futuramente, se é uma alíquota fixa nesse momento, se é uma alíquota ajustável, para que exatamente a gente possa resguardar os pequenos negócios de serem impactados com esse repasse e o que a gente certamente sabe que tem um impacto importante, né, já que o faturamento deles é algo muitas vezes muito justo, muito apertado ali. Então é importante o cuidado com relação a essa alíquota para que esse repasse não impacte na operação dos pequenos negócios. E o PIB, o Produto Interno Bruto, cresceu 0,9% no segundo trimestre de 2023. Mas como esse crescimento impacta nos investimentos? Esse é o tema da coluna Como Investir de hoje, com o Tiago Godoy. Boa noite, Tiago, tudo bem? Boa noite, Camila, boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente. Pois é, o PIB brasileiro aí cresceu 0,9% nesse segundo trimestre. Esse resultado ele superou bastante as expectativas dos analistas. Então temos boas notícias e esse crescimento ele foi impulsionado aí principalmente pelo desempenho dos setores de commodities, principalmente aí na agropecuária e na indústria extrativista. Importante notar que a economia brasileira ela já se recuperou aí da forte contração que foi causada pela pandemia de Covid-19. Então, o PIB do Brasil já está aí cerca de 6,5% acima do nível pré-pandemia, tá? E aí a gente tem três setores aí, né, da economia, do lado da oferta, na produção, que registraram um crescimento aí acentuado nesse período analisado. Primeiro, a produção industrial cresceu 0,9%, impulsionado pela indústria extrativista, né? Produção manufatureira e de construção civil também registraram um crescimento mais modesto, tá? O setor de serviços cresceu 0,6% e marca aí a 12ª alta consecutiva. Então, resultados positivos nesse setor, né, em todas as categorias. O agropecuário ele teve uma queda de 0,9% no segundo trimestre, só que a gente não pode esquecer que ele tinha registrado um grande aumento, impressionante aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, essa queda aí no setor agropecuário, ela vai se dever principalmente à base de comparação, porque o crescimento anterior foi muito alto, então foi extraordinário no primeiro trimestre, então a gente tem essa diferença para o segundo, tá? Mas mesmo com essa queda no segundo trimestre, Camila e pessoal, a produção agrícola ela continuou sendo a principal, né, o principal vetor, o principal motor de crescimento econômico do nosso país, tá? Então, a gente tem safras recordes, né, em várias regiões do país, então isso impulsiona, o agronegócio é uma potência, então a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Agora, em relação ao consumo das famílias, tá? O consumo das famílias está também entre os principais motores do crescimento aí desse PIB no segundo trimestre de 2023. Teve um aumento da renda real da população, tá? Que é decorrente da própria inflação que caiu. Então, a queda da inflação, né, a gente sabe que a queda da inflação estimula, né, o aumento da renda, então estimula o consumo das famílias. Então, muito positivo. Agora, em relação ao futuro, né, falando de perspectivas futuras aí, a projeção dos analistas do mercado é que o PIB do Brasil vai crescer aí por volta de 3% nesse ano de 2023, tá?
a gente teve uma desaceleração em alguns setores, indústria, comércio, né, que tem sido aí resultado desse aperto econômico, com os juros que estão altos, né, já estão altos há bastante tempo. Teve uma queda agora, né, de 13,75 para 13,25, mas ainda assim a gente considera essa uma taxa alta. Há uma perspectiva de queda contínua, né, na taxa de juros nas próximas reuniões do Copom, então isso vai acabar arrefecendo, né, os juros vão diminuir, né, mas a gente teve também nesse período uma espécie de fim do impulso pós-pandemia que tivemos em 2022 para 2023. E aí a economia global, a economia do planeta também está contribuindo para essa desaceleração, tá? Bom, para fechar aqui, né, que a gente fala de investimentos, então como é que é o impacto, né, nos investimentos? Qual que é o ponto aqui, pessoal? Embora esse resultado do PIB é um indicador importante, é um indicador positivo, embora isso, né, esteja acontecendo, nos investimentos a gente não tem que mudar, não tem grandes mudanças na estratégia de investimentos. As principais recomendações continuam sendo, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, né, empresário, aí, o empreendedor, mas também no lado da pessoa física, as recomendações são as mesmas. Manter uma reserva de emergência para imprevistos, né, investimentos com liquidez, que você possa retirar caso tenha algum imprevisto na sua empresa, na sua vida pessoal. Então, construir uma reserva de emergência, manter uma reserva de emergência, nunca vai sair da nossa indicação, né? Considerar principalmente os objetivos de investimento que você tem, seja para a sua vida pessoal ou para a sua empresa. Importante você entender essa dinâmica, né, dos vencimentos, dos investimentos, quando você vai precisar do dinheiro, porque isso vai afetar o tipo de investimento que você vai ter que escolher, isso vai afetar a rentabilidade que você vai ter, né, no investimento. Então, é importante entender os objetivos e sempre, regra geral, sempre diversificar os investimentos entre diferentes ativos e até, se possível, entre diferentes países, né? Investir internacionalmente. Para quem está começando, talvez seja aí falar disso seja até um desafio, mas é mais fácil do que você pensa, tá? Então, a gente fala sempre na diversificação, em prazos, em diferentes tipos de objetivo, porque isso são regras que não vão perder, né, não vão sair de moda, sempre vão ser indicadas para o investidor, tá? Os rumos da economia, obviamente, são essenciais para o desempenho do mercado financeiro, para os investimentos, né? Na ausência aí de grandes surpresas, o resultado do PIB geralmente vai confirmar as expectativas econômicas existentes, tá? Então, é claro que a gente tem diferentes ciclos. Hoje a gente vê que a Bolsa, por exemplo, a Bolsa de Valores, está sendo considerada barata, né? Então, está atrativa para o investidor. Quando tem um ciclo de queda de juros, né, como agora, a gente está caindo de 13,75 para 13,25, provavelmente vai cair mais, né, durante o ano ainda. Então, nesses ciclos de queda de juros, a tendência é que a Bolsa de Valores tenha uma valorização. Então, para quem, né, tem interesse em investir em ações, tem interesse de entrar no mercado da renda variável, pode ser uma oportunidade para começar também, ou para ampliar o aporte para quem já investe. A gente tem essa série histórica, né, queda de juros, normalmente traz um crescimento, aí, uma valorização da Bolsa, mas, como eu falei, importante evitar riscos excessivos nos investimentos, manter um olho atento ao cenário no Brasil, né, o cenário no mundo, né, e diversificar a carteira de investimentos. Muito bom. Obrigada, Thiago Godoy, pelas dicas. Eu que agradeço, Camila. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Até a próxima. E no próximo bloco vamos falar sobre decoração e empreendedorismo. Não saia daí, eu já volto. O Jornal do Empreendedor está de volta ao vivo para todo o Brasil. Você sabia que o sonho de começar o próprio negócio pode estar ameaçado antes mesmo da empresa ter um nome?
Pois é, estratégias e determinados cuidados são fundamentais no momento da abertura. Até agosto deste ano, o Brasil registrou a abertura de mais de 1 milhão de novas empresas. E para falar sobre esses cuidados, eu converso agora com o advogado empresarial Alisson Santos. Oi, Alisson, boa noite. Olá, boa noite, Camila, tudo bem? Tudo bem, prazer falar com você, Alisson. Alisson, quais são os principais aspectos legais que os empreendedores eles devem considerar ao abrir uma empresa hoje? Então, a gente lista, junto com a startup, junto com a Fora Hub, a gente lista alguns principais pontos necessários que o empreendedor tem que ter ao iniciar o seu empreendimento. Primeiro, muita calma, né? Não ligar a questão da impulsividade, né? Não ser impulsivo junto com as tratativas, já iniciar uma operação, uma venda, ele tomar muito cuidado do sentido que qual será o segmento dele de atuação, quais serão os clientes dele, para que a gente possa iniciar um estudo para verificar qual seria a nomenclatura de tributação, de contrato social e tudo mais. Mas primeiro ele precisa ter o foco dele, a ideia do que ele vai vender e para quem. Perfeito, Thiago. E sobre as implicações fiscais, quais devem ser assim consideradas desde o início? Então, ele tem que tomar cuidado, primeiro, qual será o tamanho do seu faturamento, né? Quanto que ele vai vender no ano, porque aí ele tem uma nomenclatura mais benéfica para ele no que se refere à tributação. Se ele for uma pessoa ali, um MEI, né, tiver uma atividade pequena, iniciando ali nos primeiros 12 meses, e tiver um faturamento de até R$81 mil por ano, ele pode se enquadrar em microempreendedor individual, no qual a tributação é bem pequena. A nota fiscal também é bem simples de ser emitida e ele mesmo pode emitir essa nota fiscal pelo site do governo. E aí traz realmente uma redução de custo, né, de trabalho e também uma nomenclatura bem pequena da alíquota do imposto que ele vai ter que pagar. Sim. E Alisson, na hora de escolher o nome da empresa, como abordar as questões de propriedade intelectual, como patentes e marcas registradas? O empreendedor, quando ele vai iniciar o negócio dele, primeiro ele tem que verificar qual vai ser o nome, se esse nome já existe no mercado e se esse nome já tem alguma aplicação para o segmento que ele vai atuar. Claro que ele pode ter um nome parecido, só que se for de um outro segmento, se ele for abrir uma farmácia, se ele for abrir uma lanchonete, e esse nome que ele escolheu é uma oficina, é um salão de beleza, não tem problema nenhum. O que não pode é ter o mesmo nome para o mesmo segmento. E aí sim, ele entra com registro no INPE, no qual é um procedimento também bem simples, podendo ser feito com algum profissional, ou ele mesmo pode abrir diretamente no próprio site, com um custo bem pequeno. Demora ali normalmente de 4 a 6 meses essa tratativa, entretanto, é algo necessário, extremamente importante, para que proteja, né, o seu nome e a sua marca. Sim, com certeza. E Alisson, uma outra dúvida muito comum é sobre os contratos. É importante criar contratos sólidos aí com funcionários, fornecedores e também clientes? Sim, Camila, esse é um ponto muito importante. O empresário, quando ele inicia a sua jornada, né, o seu trabalho ali na sua empresa, ele tem que ter, primeiro, sempre buscar uma regularização, né, uma formalização do seu colaborador. Entretanto, a gente entende que ali o funcionário foi registrado, iniciou a jornada, né, iniciou o trabalho, sem um registro, né, sem uma carteira de trabalho assinada. Entretanto, a gente orienta para todos os clientes, todos os parceiros nossos, e no momento que ele possa já padronizar, já formalizar a situação, ele entra em contato com o advogado, entra em contato com o contador, para poder ter uma assessoria jurídica e contábil mais especializada nisso, e converse com o colaborador. Fale, olha, daqui para trás a gente teve um problema ali de informalidade, vamos ajustar tudo, daqui para frente iniciar realmente um novo ciclo, né? Uma nova jornada ali de formalização de direitos e deveres de cada um. Não é necessário que ele se preocupe muito com isso, com uma carga tributária. Ele pode se preocupar que ele vai resolver esse problema, daqui para frente não vai ter nenhum tipo de ficar refém, ter um medo de ter um processo trabalhista contra ele. Muito bom, Alisson. Muito obrigada por sua participação ao vivo aqui com a gente e pelas dicas que você deu para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, muito obrigado, ficamos à disposição. Até a próxima. Até mais. Com a pandemia e o isolamento social, ficou claro que, para além da arquitetura, as casas são ambientes de identidade.
E para dar visibilidade a pequenos artesãos e decoradores, o Sebrae montou um espaço no evento Casa Cor aqui em Brasília. Eu fui lá conferir as novidades e a gente confere agora na reportagem. Localizada no segundo maior estádio de futebol do país, o Mané Garrincha, a 31ª edição da Casa Cor Brasília oferece 11 espaços reconfigurados numa área de 6.000 metros quadrados para proporcionar uma experiência envolvente aos visitantes. O evento ocupa 2 pavimentos, espalhando-se por 49 ambientes projetados entre as 289 colunas que rodeiam o estádio. Nesta edição, 79 profissionais, incluindo arquitetos, designers de interiores e paisagistas, deram vida a esses ambientes, inspirados no tema Corpo e Morada. A partir da pandemia, as pessoas voltaram muito para casa, né? Quer dizer, foi uma coisa assim tão interessante, mudou muito o conceito, as pessoas começaram a observar melhor a casa e querer uma coisa mais confortável. É uma extensão, se você não está bem, se você não cuida, se não cuida da sua cabeça, se não cuida da sua mente, se não cuida do corpo, você não vai nem para projetar uma casa, ou você vai morar bem. Então, morar bem também é por aí, passa por aí. O conceito desta edição combina arquitetura, design e inovação, através de ambientes automatizados e projetados a partir da perspectiva dos profissionais, revelando as tendências para 2024. A gente partiu das linhas corporais, né, do seu espaço, como o que seria a reprodução do corpo numa morada. Então a gente parte dessas linhas orgânicas que já ditam todo o desenho do espaço. O próprio momento que a gente está vivendo, que é um momento que a gente sai de uma pandemia e a gente precisa, as pessoas estão muito carentes de um abraço, de um carinho, de um toque. Então, grande parte dos materiais que a gente usa no espaço são materiais que, ao toque, eles trazem uma sensação, né? Então te dá vontade de tocar no sofá, no tecido, na plantinha que a gente conversou, na parede. Tudo isso te dá essa sensação de tato, né? E as linhas orgânicas que fazem dos mobiliários atualmente um convite a sentar, um convite a se jogar, um convite a ter um conforto. Então o mercado da gente está todo se voltando para isso e eu imagino que é uma coisa que veio para ficar aí pelo menos aí mais uma década. O escritório deste empreendedor hoje é referência no mercado de arquitetura. Ele lembra que começou há 13 anos buscando as capacitações do Sebrae para crescer o negócio. Nos 2 anos iniciais, eu fiz o Empretec e realmente me abriu muito a cabeça para o que é ser o coordenador, o gestor. Na época, o Sebrae custeou para a gente 70% desse planejamento e nós saímos de um escritório de arquitetura para uma empresa depois desse planejamento via Sebrae. Eu acho fundamental você estudar o que você não aprende na faculdade. E o Sebrae é como se fosse um complemento. Na Casa Cor também tem um espaço feito à mão, promovido pelo Sebrae, que acompanha o evento há 22 anos, dando oportunidade aos pequenos empreendedores mostrarem sua arte. A gente trouxe essa proposta de permeabilidade, trazendo essa abertura com as cortinas, lembrando o teatro, para expor de forma volumétrica todos os expositores, trazer todos os produtos de forma bem direcionada para o público já se sentir aqui dentro quando estiver passando pelo corredor da Casa Cor. A gente está no início da rota, né? No início do roteiro, então as pessoas já chegam e já são convidados a entrar no espaço, a observar e na saída também retornar, comprar aquele produto que namorou na chegada. Então o local ele é bem estratégico, bem posicionado. Neste espaço é possível encontrar decoração para casa, cama, mesa e banho, joias,
itens de jardinagem, obras de arte e até vestuário. São 48 produtos feitos à mão por pequenos empreendedores. Uma novidade desta edição da Casa Cor são alguns acessos e áreas inéditas que o público vai poder visitar de graça. Logo na entrada, nós temos mais ou menos 11 ambientes que você não paga, não paga não. Você entra, você pode degustar, você pode entrar, ter um bar, né? Que não precisa entrar na Casa Cor. Para você entrar nos outros ambientes é que você passa a ter pagar o bilhete para entrar. No final de tudo, nós precisamos de agradar os nossos clientes, as pessoas que vêm visitar, além da Casa Cor, nós precisamos de ter conforto, de ter, por exemplo, nós temos a nossa parte de degustação, está excelente. A pessoa tem que vir gostar, né? Ter prazer de ver coisas bonitas e também ter o prazer de ter algumas coisas que você pode ver sem precisar de pagar. Isso é uma novidade. Muito legal, não é mesmo? O Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. Para você, uma ótima noite e a gente se vê amanhã.